Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Lima. Estou de volta para poder continuar o nosso conteúdo. Vamos lá? Queridos, a nossa aula de hoje, na verdade, ela é uma complementação da aula anterior. Ela vai falar sobre o estudo dos hidrocarbonetos, só que agora mais direcionado para cadeias fechadas e cadeias aromáticas, tá ok? Por quê? Porque senão, se tivesse colocado junto com a aula passada, o vídeo ficaria muito longo. E a ideia não é ter quantidade, mas ter pelo menos um pouco mais de qualidade. Por isso que a discussão ela foi um pouco menor. E essa vai ser também mais rápida, essa aula de hoje. Bem, aquilo que você entendeu da aula passada, você vai poder utilizar também e aplicar nesses compostos da aula de hoje. Eu tenho sempre falado para vocês, preste bastante atenção, entenda o conteúdo, porque o que você está aprendendo agora nesse início vai ser estendido para as outras funções orgânicas, tá bom? Então vamos lá. Hidrocarbonetos alifáticos. Alifático quer dizer que ele é não aromático. Cíclicos quer dizer que tem cadeia fechada. Então vai falar o seguinte: cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos são semelhantes respectivamente aos alcano, alceno e alcino. Quando vem ciclo, porque a cadeia é fechada. Quando não vem, porque a cadeia é aberta, tá? A veracidade dessa afirmação será confirmada à medida que o estudo de química orgânica for se aprofundando. Exemplo: no primeiro composto você tem uma cadeia fechada, ciclo, 5 carbonos, pente, ligações simples entre carbonos, hidrocarboneto, O, ciclopentano. Já no segundo tem uma ligação dupla, ciclopenteno. Já no terceiro tem uma ligação tripla, ciclopentino. Então, para cada composto, de acordo com a sua estrutura, vai ter uma nomenclatura diferente. Tá? Hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que vão possuir pelo menos um anel aromático, que é essa estrutura colocada aí embaixo. Essa estrutura fechada, com formato hexagonal e um círculo no centro. Isso aí é um núcleo benzênico, um núcleo aromático. Então, para ser o composto aromático, precisa ter essa estrutura. Somente isso? Não, a gente vai ver lá na frente que existem outros compostos aromáticos com outros números de carbonos, não só fechado em 6 átomos de carbonos, tá? Então a gente vai ter outras cadeias que também são aromáticos. E para isso tem que obedecer a regra de Huckel, que a gente vai ver lá nessa próxima aula. Quer dizer que esse 4n mais 2 tem que ser igual ao número de elétrons π. E o valor do n tem que dar um número inteiro. Mas a gente vai ver isso lá na frente, tá? Então, o primeiro é só um anel aromático, o nome dele é benzeno. O segundo, fenilbenzeno, no caso, um deles é considerado ramificação e outro como fosse cadeia principal, tá? E o último é o naftaleno, quando tem 2 anéis condensados, tá? Aqui tem outros compostos aromáticos importantes. Com 3 anéis condensados, você tem o antraceno e o fenatreno. O fenatreno já vai fazer esse L, vai fazer essa curva, tá? Você tem o metilbenzeno. O metilbenzeno também é conhecido como tolueno. E uma coisa que é importante eu já começar a falar para vocês. Se por acaso a valência livre estiver no anel aromático, ou seja, o anel ligado a uma cadeia e também ligado ao carbono, ele é chamado de tolueno. Se por acaso a valência livre estiver no carbono do substituinte e não no anel, ele é chamado de benzil. Tá? Ele é chamado de benzil, ou benzeno no caso. Tá? Não, benzeno é só anel, benzil, que é o carbono com anel. A gente vai encontrar essas situações lá na frente. Aqui embaixo a gente vai ter dimetilbenzeno. Só que eles estão a distância de carbono 1 e carbono 2. Quando tiver nessa distância carbono 1 e carbono 2, vai dizer que é a posição orto. Por isso que é o ortodimetilbenzeno ou ortoxileno, que é 2-metil dentro do anel aromático. O próximo é o isopropilbenzeno. Iso porque ele está ligado pelo meio, tá? E o último é o fenilbenzeno. Vinil é esse radical que tem a ligação dupla. Ele vai ser chamado de fenil. Bem, nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos. Quando você tem apenas um único núcleo aromático, basta colocar o nome das ramificações com a cadeia principal. A cadeia principal vai ser o benzeno, sempre. Tá? Se você tem apenas uma única ramificação, apenas um único substituinte, não é necessário enumerar.
Agora, se tiver 2 ou mais, aí você precisa enumerar, ok? De tal forma que essas ramificações fiquem com o menor número possível. Esse grupo está circulado, ele representa o propil. Por que propil? Porque ele tem 3 carbonos. E lá naquela regra de prefixo, met, et, prop. Tá? Só tem ele, não precisa enumerar. Então eu coloco primeiro o nome do grupo e depois o nome da cadeia principal. Vai ficar propil, benzeno. A cadeia principal é o anel sextavado. Tá? Bora ver aqui. Nós vamos ter 2 ramificações nesse composto de cima. A princípio, eu poderia começar por qualquer uma delas, porque a distância entre elas é a mesma. Já que a distância é a mesma, então eu vou levar em consideração a ordem alfabética. O composto de baixo é o etil, o composto de cima ele é o metil. Então eu vou começar por esse composto de baixo. Se eu vou começar pelo etil, para eu chegar no metil pelo menor caminho, é o sentido horário ou anti-horário? Isso mesmo, anti-horário. Vai ser 1, 2, 3. No carbono 1, etil. No carbono 3, metil. Agora a cadeia principal, que é o benzeno. Tá? Vamos lá ao próximo. No próximo eu tenho 3 ramificações. As ramificações têm que ficar com o menor número possível. Vamos ter nesse próximo composto um etil, metil e metil. Pela ordem alfabética, começa pelo etil. Onde está o etil? Está no carbono 1. 1 etil. Aonde tem metil? No carbono 4 e no carbono 2. 2 e 4 de metil. O nome da cadeia principal? Benzeno. Hidrocarbonetos com mais de núcleo aromático. Aí vamos ter o naftaleno, tá? O naftaleno ele pode ser numerado assim como está colocado, olha, os carbonos, começando aí pelo carbono de cima do lado direito, vai em sentido horário, 1, 2, 3, 4, segue para o outro anel 5, 6, 7, 8, só apenas no cruzamento que não vai ter átomo, vai ter apenas carbono, não vai ter nenhum outro elemento, tá certo? Mas essa numeração também pode ser feita colocando alfa e beta. A alfa são para os carbonos que estão no topo e na base, na parte de baixo, e o beta nos carbonos laterais. Uma forma ou outra é aceita como nomenclatura desses compostos aromáticos. Tá? Exemplo. Nós temos aqui uma aromática e uma ramificação. Essa ramificação tem 2 carbonos, então o nome dela é etil. Tá? O etil está na lateral do anel aromático, então vai ficar ou na posição, no caso, 3 etil naftaleno, que são 2 cadeias juntas. A outra forma está ligado na lateral, então ele vai ser o beta, beta etil naftaleno. Então, na verdade, a única coisa que muda é a numeração, de resto é tudo igual, tá? Próximo. É prudente memorizar ainda a numeração do antraceno e fenatreno. Então veja que ele começa sempre no carbono superior da direita. Sempre, sempre, sempre. Tá? Segue em sentido horário. 1, 2, 3, 4. Aí vai para o outro anel. 5, 6, 7, 8. Fica o 9 em cima e o 10 embaixo. E fecha essa numeração. Já no caso do fenatreno, que faz essa curva, tá? Ele vai no carbono, no caso, não lá do topo, mas aqui de cima, em ordem, no sentido horário, tá? E continuando até os carbonos no topo. Séries orgânicas, séries homólogas. Pessoal, as séries homólogas são aquelas séries de compostos da mesma função orgânica, mas que diferenciam-se um do outro pela quantidade de CH2, um carbono e 2 hidrogênios. Então, se tu fizeres a fórmula molecular, o primeiro é CH4. Já o segundo composto aí é C2H6. Se tu for ver a diferença, é de CH2. O próximo, C3H8. O próximo, C4H10. E assim vai indo. A diferença entre eles é sempre de CH2. CH2, 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 CH2 em cada um desses compostos. Então, quando a diferença for de CH2, de números de carbonos, é chamado de série homóloga. Mas aí vamos ter também as séries isólogas. Nas séries isólogas,
são compostos da mesma função orgânica, porém vão diferenciar um do outro pela quantidade de H2. Por exemplo, o primeiro composto você tem 3 carbonos, tu vai ter 7 hidrogênios Br, tá? 7 hidrogênios. No composto de baixo, a estrutura é a mesma praticamente. Só que agora no composto de baixo eu vou ter uma ligação dupla. Para entrar essa ligação dupla, retira um hidrogênio de um lado do carbono, retira o outro hidrogênio do lado da ligação, no caso. Para cada ligação que entrar, eu tiro 2 hidrogênios. Então, por isso que, especialmente, a estrutura é igual, mas o número de hidrogênio vai ser menor. E mais embaixo ainda tem o composto de ligação tripla, tá? Ou seja, para entrar a outra ligação e fazer a dupla da tripla, sai 2 hidrogênios. Então, a cada ligação que vai aumentando, vai diferenciando a série, ok? Lembrando que eles são todos da mesma função orgânica, com a diferença do número de ligações, tá? Ligação simples, dupla e a tripla. E a última propriedade é a heteróloga. Essa heteróloga são os compostos, tá? Que tem o mesmo número de carbono, só que são de funções diferentes, tá? Então veja que o primeiro, que é o tolueno, é C7. O segundo, que é o ácido aldeído benzoico, é o C7. O terceiro, que é o ácido benzoico, C7. Então, em todas elas, o número de carbonos é o mesmo, só que são de funções diferentes. E por ser de funções diferentes, as propriedades entre eles também serão diferentes. Ok? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Tá? A gente vai encerrar essa parte do estudo do hidrocarboneto. O que falta falar ainda para vocês é sobre como determinar se um composto ele é ou não é aromático. Isso já vai ser assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau!